Vamos supor que você tenha 35 anos, trabalhou o dia inteiro, 12 horas sem parar. Chega em casa, estaciona o carro, mas não desce. Fica ali, encarando o volante, respirando fundo, tentando encontrar forças para entrar. Lá dentro está sua esposa, que não te toca há meses, e seus filhos, que mal trocam um olhar com você. E quando falam, é só para discutir, nada grave, só desgastes pequenos que viraram rotina. Você se pergunta, como cheguei nesse ponto? Era para isso que eu me casei? Era isso que chamavam de felicidade, de sucesso? Mas e se eu te dissesse que essa sensação de estar preso, esgotado e invisível não é exceção? E se essa dor silenciosa for, na verdade, o retrato do casamento moderno? E se o que chamam de vida a dois for, na prática, um modelo onde o homem só dá, até não sobrar mais nada? Hoje você vai ouvir uma verdade que muita gente evita, e talvez ela te incomode, mas vai te libertar. Porque o casamento, como é hoje, não é mais uma parceria. Virou uma aposta injusta. Você entra acreditando que vai ganhar amor, estabilidade, companhia, e muitas vezes só perde paz, energia e dignidade. Parece pesado? Então presta atenção. Milhares de homens vivem isso todos os dias. Levantam cedo, trabalham horas sem parar, voltam para casa exaustos e ainda são cobrados por tudo. Cuidar da casa, dos filhos, dos problemas. Sem pausa, sem descanso, sem reconhecimento. Nenhum obrigado, nenhum gesto de carinho, nenhum espaço de liderança. E pior, mesmo dando tudo de si, ainda são tratados como se nunca fosse o bastante. No passado, o casamento era um acordo claro. O homem protegia, sustentava, a mulher cuidava do lar e da base emocional. Era uma troca. Hoje, esse equilíbrio desapareceu. O papel masculino foi multiplicado. E o feminino foi dissolvido. Agora se espera que o homem seja o provedor, o psicólogo, o ajudante, o emocionalmente disponível, tudo ao mesmo tempo. E tudo isso sem receber o mínimo: respeito. Porque essa é a verdade que ninguém gosta de encarar. Homem precisa de respeito. Não é frescura, não é ego inflado, é necessidade básica. Quando não se sente respeitado, ele vai se calando, vai morrendo por dentro e tenta compensar buscando sucesso, dinheiro, status, não por vaidade, mas por uma simples razão: para ser visto. Mas aí vem a ironia. O lugar onde o homem menos é respeitado é dentro do próprio casamento. O que ele diz é ignorado, suas decisões, sempre questionadas, sua autoridade, ridicularizada. Ele não é tratado como um parceiro, é tratado como alguém que precisa ser corrigido o tempo inteiro. Quer um exemplo real? Um cara trabalha 60 horas por semana para manter a casa. Um dia, diz que seria melhor segurar uma compra desnecessária. A esposa revira os olhos e responde que ele não entende nada da família. Tudo o que ele faz, tudo o que ele oferece simplesmente perde o valor. Agora pensa, se alguém tratasse um chefe assim no trabalho, seria demitido na hora. Porque todo mundo sabe que respeito é a base de qualquer relacionamento. Menos quando esse relacionamento envolve o homem. Hoje em dia, parece que virou normal desrespeitar homem dentro do próprio lar. Pior, em alguns lugares, isso é até incentivado. E tudo começa com uma ideia que parece justa: mulher não deve ser controlada, mas que muitas vezes é usada como desculpa para desprezar o companheiro. A verdade é que existe uma guerra silenciosa acontecendo há décadas, uma desconstrução da figura masculina dentro de casa. E isso não é teoria da conspiração. É só ligar a TV, nos filmes, nas séries, nos comerciais. O pai é sempre o bobo da história, um palhaço que não sabe fazer nada direito, enquanto a mãe é retratada como forte, inteligente, infalível. Essa imagem foi repetida tantas vezes que virou padrão, e quase ninguém mais questiona. Mas o que isso comunica de forma sutil é o seguinte: o homem é incompetente, não serve para liderar, sua opinião não importa, e o resultado disso é que toda a estrutura familiar foi invertida. Hoje, quem decide tudo, das finanças até a forma de criar os filhos, é a mulher. E o homem deve apenas obedecer, sem voz, sem espaço real. E o pior, se tentar liderar, é chamado de autoritário. Se discordar, vira o tóxico da relação. Mas como alguém pode proteger um lar se não tem permissão para guiar? Como pode cuidar
Se tudo o que faz é contestado, isso não é só frustrante. É um colapso interno. Você exige que o homem assuma responsabilidades, mas ao mesmo tempo tira todo o poder dele. Cobra atitude, mas não permite decisões. Isso vai minando por dentro. O homem vira um chefe de família só no título, porque na prática não manda, não decide, não influencia em nada. E se ousa tentar, é imediatamente silenciado. Agora pare e pense com lógica. O que um homem realmente ganha ao se casar hoje em dia? Companheirismo? Dá para ter sem casamento? Sexo, talvez? Pesquisas mostram que a frequência cai drasticamente com o tempo. Filhos? Também é possível fora do casamento. Aprovação social? Dura 5 minutos. E o que ele arrisca? Metade dos bens, anos de pensão, guarda dos filhos, sua paz, sua liberdade. É um contrato sem garantias. Um jogo em que, se der errado, o prejuízo é quase sempre dele. Mas por que tantos continuam entrando? Porque ainda acreditam no conto de fadas. Porque ninguém nunca mostrou o outro lado da moeda. E porque, quando um homem tenta falar sobre isso, ele é ridicularizado, ignorado, taxado de machista. Mas você está aqui, e isso significa que ainda tem tempo. Tempo para enxergar a verdade, para se proteger. Uma das feridas mais profundas no casamento moderno tem um nome que ninguém gosta de ouvir: casamento sem sexo. E sim, isso é muito mais comum do que se imagina. Entre 20% e 40% dos casais vivem nessa realidade. E para um homem, isso vai muito além da falta de prazer físico. É a ausência de desejo, de validação, de conexão emocional. É se sentir invisível, indesejado, insignificante. Ele abre mão de tudo para viver esse compromisso. E quando percebe, perdeu justamente aquilo que o motivou a entrar: o sentimento de ser querido. E aí vem o ciclo cruel. Ele não pode buscar isso em outro lugar porque, se fizer, é infiel. Mas dentro de casa também não recebe o que precisa. Fica preso num relacionamento onde não pode sair nem respirar. Uma cela emocional. A maioria tenta salvar o que ainda resta. Conversa, pede, se esforça, faz terapia. Mas quase sempre o problema não é a comunicação, é a estrutura toda. Uma estrutura que diz: depois que a mulher se sente segura, ela não precisa mais te conquistar. Ela já tem tudo. E por que se esforçaria, se não há consequência? Tem estabilidade, carinho, apoio, sem dar nada em troca. Esse padrão vem sendo ensinado desde cedo. Homens crescem aprendendo a sentir culpa por desejar, vergonha por querer ser amados. São condicionados a aceitar qualquer migalha de afeto, como se fosse um favor. Enquanto isso, a cultura, as escolas e até as leis reforçam que o desejo masculino é perigoso, que o homem é sempre uma ameaça, que se quiser respeito, é egoísta, que se expressar tristeza, é fraco. O resultado? Uma geração inteira de homens desconectados de si mesmos. Homens que se culpam por sentir, que andam sorrindo por fora, mas morrendo por dentro. Isso não é fraqueza. É uma ferida profunda que a maioria carrega em silêncio. E essa dor está nos olhares baixos, nas respostas curtas, no cansaço que não some nem com descanso. E a origem disso tudo? A programação que implantaram desde pequenos. Desde criança, o homem é treinado para se doar sem esperar nada em troca. Ouve frases como: homem de verdade não reclama, engole o choro, seja forte, proteja os outros, mesmo que esteja quebrado por dentro. Aprende que seu valor está em servir calado, mesmo que ninguém reconheça. Se um homem pede afeto, respeito ou cuidado, dizem que ele é fraco. Se expressa dor, é taxado de egoísta. Se precisa de apoio, é acusado de ser mimado. Essa é a armadilha. O homem é condicionado a sentir culpa por ter necessidades humanas básicas, como amor, descanso e reconhecimento. Começa a achar que precisa merecer cada demonstração de carinho, como se fosse um favor, e não um direito. Mas essa culpa não é natural, foi ensinada. É resultado de uma cultura que demoniza a masculinidade, mas glorifica o sacrifício silencioso do homem. E tudo isso é reforçado por um sistema jurídico que o pune quando ele finalmente decide sair de uma relação tóxica. O homem cansado que tenta ir embora perde tudo: casa, filhos, bens. O sistema diz: quer liberdade? Então pague caro.
Os tribunais quase sempre decidem a favor da mulher. Pensão, guarda, patrimônio. Mesmo que ele tenha sido o provedor. Mesmo que ele tenha sofrido abuso. Ninguém escuta. Ninguém vê. E muitos continuam presos. Não porque querem, mas porque não têm para onde ir. Querem conversar, mas ninguém ouve. Querem se curar, mas não tem espaço. Querem sair, mas têm medo de perder tudo. Então eles se calam, se isolam, e aos poucos viram sombras de si mesmos. Não é exagero. É a realidade silenciosa de milhões de homens que deram tudo. E mesmo assim, foram apontados como culpados. Porque nessa sociedade, homem que sofre não comove ninguém. Não gera empatia. Gera deboche, desprezo, suspeita. Mas por trás de cada homem destruído, existe uma história que ninguém quis ouvir. E quando esse homem está preso num casamento sem desejo, sem respeito, sem voz, ele reage de 3 formas. Primeiro, ele luta, tenta retomar o controle, impõe limites, exige respeito. Mas basta tentar ser firme para ser acusado de abusivo. De protetor, vira opressor. De parceiro, vira inimigo. A sociedade julga, a lei pune. Segundo, ele foge, abandona o casamento. Às vezes até os filhos. Não porque não ama, mas porque não aguenta mais a dor. Mas o mundo o chama de covarde, de irresponsável, sem sequer tentar entender o que o levou até esse ponto. E sua terceira reação, e mais comum, ele congela. Se desconecta da vida, para de lutar, se apaga, está presente, mas ausente, faz o que é esperado, mas sem alma. É dócil, mas vazio, é o jeito mais lento de morrer, e o mais cruel. Nenhuma dessas reações é socialmente aceita. Se você briga, é tóxico. Se vai embora, é canalha. Se fica e se cala, é fraco. Você é punido de qualquer jeito. É um labirinto sem saída, onde todo caminho leva ao colapso emocional. Mas tem uma chave. Uma saída que não é mágica, mas é poderosa. Respeito, reconhecimento, gratidão. 3 coisas simples, mas que hoje parecem extraordinárias. Um gesto de carinho, uma palavra sincera, um olhar que diga, eu te vejo. É disso que o homem precisa, não de submissão, não de bajulação, apenas de ser valorizado por quem ele é e pelo que ele carrega nas costas todos os dias. Mas essas atitudes simples sumiram, viraram quase milagres. E quando acontecem, o homem se emociona, se desmonta, se cura. Porque passou tanto tempo vivendo com frieza, cobrança e indiferença, que qualquer ato de respeito já parece carinho demais. Essa é a tragédia do homem moderno. Não foi o fim do amor que destruiu tantos. Foi o descaso, o esquecimento, a frieza constante. Isso foi o que os matou por dentro, e o mais doloroso. Muitos homens recebem mais respeito de uma desconhecida do que da própria esposa. Parece exagero? Então ouve essa. Tem homem que paga por companhia não pelo sexo, mas pelo respeito. Porque ali recebe um sorriso, um obrigado, um olhar gentil. Enquanto em casa é tratado como peso, como problema, como incômodo. E o que ele entende disso tudo? Que o amor não garante mais respeito, que compromisso virou desculpa para se acomodar, que o casamento para muitos virou um lugar de punição, onde o homem dá e só recebe cobrança, silêncio e críticas. E se ousa falar disso, é chamado de frágil, de inseguro, de exagerado, como se pedir respeito fosse fraqueza. Mas aqui vai uma verdade que ninguém pode ignorar. Desrespeito crônico adoece. Não é só tristeza. É depressão clínica. É falta de ar por dentro. É a mente desligando. A energia morrendo. A autoestima desaparecendo. E sim, em muitos casos, isso leva ao suicídio. Homens não tiram a própria vida só por dívidas ou frustrações profissionais. Eles desistem porque não aguentam mais viver invisíveis. Se sentem inúteis, sem valor, sem saída. E esse sentimento não nasce do nada. É construído com anos de pequenas humilhações, de desprezo constante, de carregar tudo e receber nada. E o pior, sem poder falar. Porque se fala, zombam. Se cala, afunda. Se confronta, é punido. E sobra o quê? Silêncio, isolamento, colapso. Até que um dia, ele quebra. E ninguém entende por quê, mas estava na cara. Era só olhar de verdade. E quando esse homem finalmente quebra,
A sociedade reage com espanto. Mas ele parecia tão bem. Sério? Estava sofrendo? Estava. Só que ninguém quis ver. Ninguém quis escutar. Ninguém deu espaço. E o mais revoltante, isso poderia ter sido evitado. Bastava ensinar aos meninos, desde cedo, que eles também sentem. Que o valor de um homem não está só no que ele conquista, mas no que ele é. Que ele merece ser respeitado, amado, cuidado. Que não precisa provar nada para ser valorizado de verdade. Mas esse é um tipo de conversa que poucos querem ter. Por quê? Porque ela obriga a sociedade a olhar no espelho e encarar uma verdade incômoda. Criamos um sistema que espreme os homens até secá-los por dentro, que programa desde cedo para doar tudo, e depois os descarta quando já não servem. Um sistema que vive do sacrifício masculino e que não vai parar sozinho. Alguém precisa quebrar isso, e talvez esse alguém seja você. Se ainda resta dúvida, olhe os dados. As taxas de suicídio entre homens de meia idade estão subindo de forma alarmante. E muitas dessas mortes têm uma origem clara: casamento, divórcio e a sensação de inutilidade existencial. Porque quando você destrói o propósito de um homem, apaga sua autoridade e nega seu valor, você cria o ambiente ideal para que ele adoeça, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Muitos desses homens foram bem-sucedidos aos olhos do mundo. Tinham carreiras sólidas, famílias formadas, estabilidade aparente. Mas por dentro, estavam vazios. Foram perdendo a alma aos poucos, se tornaram sombras do que já foram um dia. Começaram a se perguntar: o que eu ainda estou fazendo aqui? Será que alguém realmente se importa? E o mais cruel: quando tentaram buscar ajuda, foram recebidos com silêncio, desprezo e estigma. Porque um homem que sofre quebra a narrativa, incomoda, desestabiliza o teatro social. Então, ao invés de acolhido, ele é empurrado de volta para o buraco. E aí ele tenta se anestesiar. Recorre ao que estiver à mão para calar a dor. Remédios, álcool, pornografia, vício em jogos, isolamento. Não por prazer, mas por desespero. Esses não são homens frágeis por natureza. São homens destruídos por um sistema que prometeu amor e entregou abandono. Que falou de lar e construiu uma cela. E como se o colapso psicológico não bastasse, ainda vem a facada financeira. Quando um casamento acaba, o homem geralmente perde quase tudo: a casa, a guarda dos filhos, metade do que construiu, e ainda fica com dívidas, pensões, contas de advogado, estresse e vergonha. Enquanto a ex-esposa reconstrói a vida com estabilidade jurídica garantida, ele vive com a conta bancária vazia, o coração estilhaçado e uma solidão que não tem coragem de dizer em voz alta. E sabe o que torna tudo mais perverso? Esse sistema foi construído assim de propósito, para punir o homem que tenta se libertar, para fazer com que ele tenha medo de ir embora, para que ele fique, mesmo que isso o esteja matando por dentro. Essa é a armadilha. Ficar dói, mas sair destrói. Por isso tantos estão paralisados. Porque toda saída parece levar para o mesmo lugar, o abismo. E ninguém oferece uma terceira opção. Mas ela existe. Não é mágica, não é perfeita, não é um paraíso pronto, mas é real. Chama-se liberdade. Liberdade para construir sua vida sem depender de uma instituição falida. Liberdade para amar sem algemas, para se relacionar com mulheres com respeito, e não por obrigação. Porque isso aqui não é um manifesto contra o amor, nem contra as mulheres. Isso aqui não é sobre ódio, nem revolta. É sobre autoproteção, sobre preservar sua integridade, sua energia e o seu futuro. Muitos homens já despertaram, perceberam que é possível ter relacionamentos saudáveis, sexo de verdade e conexão emocional, sem assinar um contrato que entrega todo o poder à outra parte. Sim, é possível amar, sem sacrificar sua liberdade, sua paz de espírito, seu equilíbrio. Porque isso é justamente o que o casamento moderno deixou de oferecer. Ele ainda promete estabilidade, mas só para um dos lados. Promete amor, mas só até que algo mude. Promete respeito, desde que você não peça demais. E quando tudo desmorona, o sistema mostra de que lado está, e não é o seu. É por isso que os homens que escolhem permanecer solteiros não estão perdidos. Estão despertos. Estão enxergando o jogo como ele é.
e tomando decisões conscientes para proteger aquilo que muitos perderam: a própria vida emocional. Eles não são covardes, são estrategistas. Não têm medo de amar, têm respeito pelas consequências. O homem que opta por não entrar nesse sistema mantém algo precioso: poder sobre o seu tempo, sobre o seu dinheiro, sobre o seu espaço. Ele pode viajar, empreender, criar, se reinventar. Pode amar com liberdade, pode construir laços profundos, sem ser destruído caso as coisas acabem. Ele não vive com medo, vive com consciência. E isso não o torna menos homem, o torna mais sábio. Porque entendeu uma verdade que muitos ainda se recusam a ver. A vida dele vale muito mais do que qualquer tradição imposta, porque entendeu que respeito não se implora, se exige. E se um lugar não oferece isso, ele simplesmente vai embora. Essa é a escolha. Continuar acreditando em histórias que não funcionam mais, ou viver de olhos abertos. Quem escolhe a verdade vive melhor. Quem não, paga o preço. E se você chegou até aqui, é porque já sabe disso. Porque lá no fundo você sente: sua liberdade, sua dignidade e seu bem-estar valem mais do que qualquer ilusão romântica. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E se esse tema falou fundo na sua alma, considere se tornar membro. Além de apoiar esse projeto, você terá acesso antecipado aos próximos vídeos e também a conteúdos exclusivos que não serão liberados ao público geral. Porque aqui, a gente não romantiza a prisão, a gente constrói consciência, juntos nessa odisseia interior.